Desde pequena, eu não sabia o que era um amor saudável. Quando entrei na faculdade, aos 19 anos, mergulhei de cabeça numa vida sem limites. As noites viraram festas intermináveis, o primeiro semestre inteiro se resumiu a bebida, música alta e uma busca desenfreada por algo que preenchesse o vazio que eu carregava. Estudava às terças e quintas em Abiquim e Friver, mas nos fins de semana me jogava nos clubes de outras cidades da costa leste, pulando de um lugar para outro como se a diversão fosse a única coisa que importasse. Foi nessa época que comecei a explorar minha sexualidade, descobrindo atração por mulheres e me envolvendo numa vida que, aos poucos, me afastava de quem eu realmente era. O ambiente ao meu redor era tóxico, um terreno fértil para influências negativas. Quanto mais atenção eu recebia, mais me perdia. Especialmente porque, no fundo, eu me sentia rejeitado e sem rumo, e aquela falsa sensação de pertencimento, alimentada por elogios vazios, me enganava, me fazendo acreditar que era suficiente. Mas não era. Eu sabia disso. Decidi largar a faculdade, sem saber direito o que fazer depois. Foi quando surgiu a ideia de me tornar comissária de bordo. Mal imaginava que aquele seria o início de um pesadelo ainda maior. A dependência já corria nas minhas veias, um legado maldito da minha família. Os médicos me receitaram remédios, e logo eu estava tomando tudo o que podia, dia após dia. Entre um voo e outro, comecei a usar heroína e cocaína, injetando as duas ao mesmo tempo. Cheguei a ter uma overdose. Para sustentar o vício, me envolvi em esquemas arriscados, transportando drogas, algo que hoje me envergonha profundamente. Meu desempenho no trabalho despencou, as reclamações sobre meu comportamento se multiplicavam, e eu mal conseguia me reconhecer no espelho. Mas o pior ainda estava por vir. Uma influência maligna me levou a trabalhar como dançarina em casas noturnas, um lugar onde a escuridão parecia se alimentar da minha dor. Foi ali que toquei o fundo do poço. Hoje, ao lado de Stasia, compartilho minha história porque sei que ela pode tocar vidas. O que Deus fez na minha vida é algo que ninguém deveria perder. Desde o início, minha trajetória foi marcada por maldições que atravessaram gerações. Nasci numa família onde o pecado já estava enraizado. Minha mãe é porto-riquenha, meu pai é negro, e em ambos os lados havia um histórico de práticas ocultas. Do lado materno, a santeria e a bruxaria eram comuns. Do lado paterno, o islamismo e a idolatria dominavam. Além disso, o vício corria solto nas veias da minha família, uma herança que ceifou vidas. Meus pais eram adolescentes quando me tiveram, e a gravidez não foi planejada. Meu pai queria que minha mãe abortasse, mas ela se recusou. No fim, ele abandonou os dois, e fui criada praticamente só pela minha mãe. Meu pai aparecia nos fins de semana, mas a sensação de rejeição sempre me acompanhou. Desde os primeiros anos, lembro de me sentir indesejada, como se algo em mim estivesse errado. A situação piorou quando meu avô materno descobriu que minha mãe estava grávida de um homem negro. Ele ficou furioso, não só pela gravidez na adolescência, mas também pelo preconceito racial. Durante os primeiros 6 meses da minha vida, ele nem sequer falou com ela. Foi nesse período que o espírito de rejeição se instalou em mim, como uma sombra que nunca mais me deixou. Nasci no Dia das Bruxas, um detalhe que, olhando para trás, parece simbólico. Minha mãe me criou sozinha, e eu passava os fins de semana com meu pai. Até que, aos 5 anos, ele me levou para casa um dia e disse que me amava, mas que não poderia mais me ver por um tempo. Só voltei a vê-lo quando tinha 10 anos. Por sorte, minha mãe se casou com meu padrasto, que assumiu o papel de pai, até hoje, é uma figura fundamental na minha vida. Ele amenizou a dor da ausência do meu pai biológico, mas as perguntas nunca pararam de me assombrar. Por que ele foi embora? O que eu fiz de errado? Aos 5 ou 6 anos, comecei a ter experiências perturbadoras com uma prima, envolvendo toques e beijos inapropriados para a idade. Depois, outras mulheres da família repetiram o mesmo padrão. Foi aí que o espírito da homossexualidade entrou na minha vida. Desde pequena, eu senti uma atração por meninas que não conseguia explicar. Aos 8 ou 9 anos, fazia minhas bonecas Barbie se beijarem e sabia, no fundo, que aquilo não era certo.
Minha avó me levava à igreja e me falava sobre Jesus, então eu entendia o que era certo e errado. Mas a vergonha me impedia de contar para alguém. Guardei tudo dentro de mim, alimentando fantasias que me consumiam por dentro. Na escola, a situação só piorou. No ensino fundamental, sofri bullying. No ensino médio, minha mãe, por ter engravidado cedo, tentou me proteger com regras rígidas, mas isso só me fez rebelar ainda mais. Comecei a brigar, tive que mudar de escola por causa de uma briga com uma colega, e no novo colégio continuei violenta. Foi nessa época que descobri o prazer de roubar. No começo, era só um desafio, mas logo se tornou um vício. Não conseguia entrar numa loja sem levar algo. Também comecei a fumar maconha, e aquele primeiro trago foi como uma revelação. Pela primeira vez, eu não me importava com nada, não pensava demais, não me preocupava com o que os outros achavam. Era como se finalmente tivesse encontrado a paz que tanto buscava. Mas era uma paz falsa, e o espírito da dependência, que já corria na minha família, encontrou em mim um terreno fértil. Do lado da minha mãe, vários parentes morreram de overdose, vítimas de drogas como heroína. E eu estava seguindo o mesmo caminho. Foi quando aquela porta se escancarou para o inimigo. Comecei a fumar maconha todos os dias, e foi nessa mesma época que perdi minha virgindade para um garoto da minha nova escola. Achei que estava apaixonada por ele. Ele se formou pouco depois, e não demorou muito para que morresse. Eu não sabia como processar nada daquilo. Não tinha um relacionamento com minha mãe em que pudesse conversar sobre garotos, sempre tive medo das consequências do que dizia ela. Achava que seria punida só por gostar de alguém. Então, guardei tudo para mim, sufocando o que sentia. Quando fui ao funeral dele, sua namorada se levantou e começou a falar. Foi devastador. Meu coração se partiu. Aquele era alguém com quem eu achava que tinha algo, e ali, no velório, descobri que ele tinha uma namorada. Foi um golpe duro. Acredito que foi nesse momento que o espírito de Jezabel entrou na minha vida. Foi quando o Senhor me revelou algo. E eu só fiquei ainda mais rebelde. Foi aí que comecei a experimentar com garotas, mergulhando nesse estilo de vida bissexual. Ainda carregava muita vergonha, mas minha consciência já estava tão cauterizada que quase não sentia mais nada. Minha casa não era exatamente um lar cristão. Minha avó me ensinou sobre Jesus quando eu era criança, mas não fomos criados frequentando igreja. Éramos daqueles cristãos de Natal e Páscoa. Não tinha fundamento na palavra. Até estudei em uma escola cristã no ensino médio, mas eles não nos ensinaram sobre o poder de Deus. Lembro-me das aulas de religião e de não entender nada da Bíblia. Depois de me formar no ensino médio, fui para a faculdade. Foi a primeira vez que tive liberdade de verdade, longe da casa da minha mãe. Mas antes disso, algo importante aconteceu. Voltei a ver meu pai quando tinha uns 10 ou 11 anos. Dos 10 até o fim do ensino médio e início da faculdade, eu passava os fins de semana alternados na casa dele. Era sempre a mesma rotina, ele me levava, junto com minha meia-irmã, filha dele com outra mulher, para fazer compras, gastar dinheiro, como se isso compensasse o tempo perdido. Depois, eu voltava para casa e não falava com ele por 2 semanas, até que ele me buscasse de novo. Era tudo muito estranho. Nunca senti uma conexão profunda com ele porque ainda não entendia por que tinha nos abandonado quando eu era pequena. Enquanto isso, minha mãe, cheia de culpa pela partida do meu pai, me mimava demais. Eu era uma adolescente materialista, convencida de que amor era dinheiro e coisas. Era assim que um homem deveria me tratar pelo menos, era o que eu acreditava. Não tinha noção do que era um amor saudável. Na faculdade, enlouqueci. Passei o primeiro semestre inteiro em festas todas as noites. Quando recebi meu boletim, minha mãe foi clara: você vai voltar para casa. Não vai continuar aí fazendo o que bem entende. Eu não ia às aulas, então ela me obrigou a voltar. Comecei a estudar em uma faculdade comunitária e arrumei um emprego. Foi nessa época que, aos 18 anos e meio, fui presa por furto em loja. Tive que comparecer ao tribunal. Também trabalhava em um abrigo para jovens, mas fui demitida no mesmo mês da prisão.
Não fazia ideia de como pagaria meu advogado, e minha mãe deixou claro, não me ajudaria. Ela já tinha me avisado para parar de roubar, que eu acabaria na cadeia. E foi o que aconteceu. Foi então que assisti ao filme The Players Club. Esse é o perigo de não guardar os olhos e os ouvidos. Aquele filme me influenciou profundamente. A protagonista era uma universitária, lutava para se sustentar e cuidar do filho, e ganhava muito dinheiro como dançarina em um clube de strip. Eles glamourizaram tudo. E eu pensei, posso fazer isso. Posso estudar, dançar e pagar meu advogado. Posso conseguir o que preciso. E foi o que fiz. Com 19 anos, me tornei stripper e dancei por 1 ano e meio. Ia à faculdade às terças e quintas, e nos fins de semana viajava para clubes em diferentes cidades da costa leste. Ganhei muito dinheiro, mas minha mente ficou cada vez mais depravada. Não tinha ideia do que Deus pensava daquilo. Achava que era normal. Todas as pessoas com quem convivia eram outras dançarinas. Eu estava em um caminho sem volta. Mas Deus nunca me abandonou. Mesmo naquele período, Ele tinha sua mão sobre mim. Nunca passei por situações realmente traumáticas. Sempre chegava em casa em segurança. Ainda mantinha minhas notas na faculdade, mas minha família descobriu o que eu fazia. Depois de 1 ano e meio, minha mãe me deu um ultimato: ou você para, ou não faz mais parte desta família. Foi aí que me convenci. Pensei, preciso parar. Isso não sou eu. Eu tinha me transformado em alguém que não reconhecia. Naquele ambiente, o espírito de Jezabel próspera. Você recebe atenção, tem homens aos seus pés, e se carrega rejeição e não sabe quem é. Aquela afirmação demoníaca pode inflar seu ego com uma falsa confiança. Mas no dia em que não ganha muito dinheiro, você se sente um lixo. Era um ciclo vicioso. Quando minha mãe me deu aquele ultimato, senti alívio. Eu queria uma desculpa para parar. Foi nessa época que comecei a beber muito. Experimentei drogas de festa, como êxtase. A maconha ainda era diária, mas os comprimidos ainda não tinham entrado na minha vida. Foi também quando mergulhei mais fundo na homossexualidade. Tive uma namorada e achava que era bissexual. Para mim, era normal transar com garotas. Não pensava duas vezes. Acreditava que era assim que eu era. Quando decidi deixar o clube de strip, comecei a ter paralisia do sono. Foi quando Jesus se tornou real para mim. A paralisia era crônica e eu tinha medo de dormir. Mas quando invocava o nome de Jesus, tudo parava na hora. Eu sabia que ele era real, que os demônios eram reais, que o poder de Deus existia. Mas ainda não o conhecia pessoalmente. Depois de sair do clube, voltei a trabalhar em um abrigo para jovens e fiquei lá por 2 anos. Nesse meio tempo, eu estava acostumada. A heroína já não era suficiente. O vício exigia mais, sempre mais, como se cada dose fosse um grito abafado dentro de mim, implorando por algo que nem eu mesma sabia nomear. Foi então que conheci o fentanil. Um amigo me ofereceu, dizendo que era mais forte, mais rápido, mais barato. Eu deveria ter recusado. Mas o espírito da dependência já havia me dominado por completo. Ele sussurrava no meu ouvido, prometendo alívio imediato, uma fuga perfeita da realidade que eu tanto odiava. E eu acreditei. No começo, foi como se tivesse encontrado a chave para um mundo onde a dor não existia. Mas logo percebi que era uma armadilha. O fentanil não apenas anestesiava a dor, ele anestesiava tudo. Minha vontade, meus sonhos, até mesmo a lembrança de quem eu era antes de tudo isso. Eu me tornei uma sombra, vivendo de dose em dose, sem rumo, sem esperança. Meu corpo já não respondia como antes. Eu acordava tremendo, suando frio, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. E a única coisa que acalmava essa tempestade era outra dose. Era um ciclo sem fim, uma prisão da qual eu não via saída. Minha mãe descobriu. Não sei como, mas ela sempre descobria. Ela apareceu na minha porta, os olhos cheios de lágrimas, implorando para que eu voltasse para a reabilitação. Eu ri na cara dela. Você não entende, eu disse.
Isso não é como antes. Eu não consigo parar. Mas ela não desistiu. Ela me arrastou para o carro, literalmente, e me levou para um centro de tratamento em outro estado. Eu chorei, gritei, xinguei, mas no fundo, uma parte de mim sabia que ela estava certa. Eu precisava de ajuda. Não apenas para parar com as drogas, mas para me livrar do que me mantinha presa a elas. Foi lá que ouvi pela primeira vez sobre libertação espiritual. Não era só sobre parar de usar, era sobre quebrar as correntes que me prendiam. Eles falavam de demônios, de espíritos de vício, de como o inimigo se aproveita das nossas fraquezas para nos destruir. No começo, eu achei que era loucura. Mas quanto mais eu ouvia, mais fazia sentido. Afinal, como explicar a voz constante na minha cabeça, me dizendo para usar, mesmo quando eu não queria? Como explicar a sensação de que algo dentro de mim me puxava para o abismo, mesmo quando eu lutava para sair? Eu comecei a jejuar, a orar, a clamar pelo nome de Jesus. E algo mudou. Não foi da noite para o dia, mas aos poucos, a névoa começou a se dissipar. Eu ainda sentia os desejos, mas eles já não tinham o mesmo poder. Eu conseguia resistir. E pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido: esperança. Não era uma cura mágica, mas era o começo de uma jornada de volta para mim mesma, de volta para Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto o inimigo trabalhou para me destruir. Ele usou minhas escolhas, minhas fraquezas, até mesmo minhas tentativas de recomeço, para me manter presa. Mas Deus é maior. Ele não me abandonou, mesmo quando eu o abandonei. E agora, eu sei que a verdadeira liberdade não está em fugir da dor, mas em enfrentá-la com Ele ao meu lado. Porque no fim, não são as drogas que nos prendem, é o que nos faz acreditar que precisamos delas para sobreviver. E a única coisa que realmente nos liberta é a verdade, que fomos feitos para algo maior. Em um jogo cruel, onde cada dose era um passo mais fundo no abismo. Eu sabia que estava me afogando, mas a correnteza era mais forte do que qualquer grito de socorro que eu pudesse dar. As vozes que me cercavam não eram apenas alucinações, eram sussurros reais, palavras afiadas como lâminas, cortando minha alma com verdades que eu não queria ouvir. Você não vale nada. Ninguém te ama. Você já está morta. E, por um tempo, eu acreditei. Cada vez que eu injetava aquela mistura venenosa de heroína e cocaína, era como se eu estivesse assinando um contrato com o inferno. Não era só o corpo que se entregava ali, era a mente, o espírito, cada pedaço de mim que ainda acreditava em algo bom. O diabo não brinca em serviço. Ele não te derruba de uma vez, ele te enfraquece aos poucos, até que você não reconheça mais a pessoa no espelho. E eu não reconhecia. Meus olhos estavam fundos, minha pele marcada pelas agulhas, meu coração tão pesado que parecia que ia parar a qualquer momento. Mas, mesmo assim, eu continuava. Aquela não era mais uma luta contra as drogas. Era uma guerra espiritual. E eu estava perdendo. Cada vez que eu me aproximava de alguém, um motorista do Uber, um desconhecido na rua, até mesmo minha própria mãe, eu sentia o peso daquelas vozes me espreitando. Ela sabe. Eles todos sabem. Você é um lixo. E, no fundo, eu achava que merecia aquilo. Achava que a dor era o preço da minha fraqueza. Mas Deus não desiste de quem Ele ama, mesmo quando esse alguém desiste de si mesmo. Foi em uma noite de agosto, quando eu já não tinha mais forças nem para chorar, que algo dentro de mim se quebrou. Não foi um clique, não foi uma revelação súbita, foi um desespero tão profundo que me fez cair de joelhos no chão do meu carro, suja, tremendo, com as mãos cheias de marcas de agulhas. Eu não sabia mais quem eu era. Não sabia se queria viver ou morrer. Só sabia que, se continuasse assim, não restaria nada de mim para salvar. E foi ali, naquele momento de escuridão absoluta, que eu ouvi. Não uma voz alta, não um trovão do céu, mas um sussurro suave, como um fio de esperança que se recusava a se apagar. Eu ainda estou aqui. E, pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade. Não por pena de mim mesma, não por medo da morte, mas porque, naquele instante, eu entendi que a única coisa que me mantinha presa não eram as drogas, nem as vozes, nem o diabo.
Era o meu próprio orgulho. O orgulho de achar que eu podia vencer sozinha. O orgulho de acreditar que a liberdade era algo que eu poderia conquistar com minhas próprias mãos. Mas a verdade é que a liberdade nunca foi minha para tomar. Ela sempre foi um presente que eu havia recusado por tanto tempo. E naquele chão sujo, com o coração em pedaços, eu finalmente pedi. Não por uma saída fácil, não por um milagre instantâneo, mas por uma chance. Uma chance de recomeçar. Uma chance de deixar Deus ser Deus na minha vida, em vez de tentar ser eu mesma a minha própria salvação. E, contra todas as probabilidades, ele respondeu. Até que o sono me arrastasse para um breve descanso apenas para acordar e sentir o vazio me puxando de volta. A cocaína não era mais uma escolha, era uma corrente invisível que me arrastava, mesmo quando eu tentava resistir. Cada fio do meu cabelo parecia depender dela para existir. Era demoníaco, puro e simples. Minha mãe me via definhar. Minha avó me via desistir. E eu? Eu já não tinha forças nem para fingir que ainda lutava. Houve um tempo em que eu dizia a mim mesma, vou para a clínica. Vou me limpar. Mas aquele tempo passou. Agora, era só rendição. Tentei tudo. Chorei para Jesus. E nada mudou. Ou assim eu pensava. Mas, mesmo nos meus piores dias, algo em mim ainda sussurrava para o céu. No carro, entre uma dose e outra, eu murmurava, Jesus, me protege. Não me deixa bater. Porque a morte me seguia como uma sombra. Acidentes atrás de acidentes, e não eram só quando eu estava chapada. Era como se algo maior estivesse tentando me engolir. Minha mãe, vendo o abismo em que eu havia caído, fez o que qualquer mãe desesperada faria, ligou para o condado e pediu um mandado de prisão. Se for para ela se salvar, que seja assim. Eu não compareci ao tribunal. Então, o mandado veio. Minha avó e minha mãe, sem outra saída, deixaram que me levassem. 10 dias na cadeia. 10 dias de desintoxicação forçada, tremendo de abstinência de fentanil, sem nenhum remédio, sem misericórdia. Foi o fundo do poço. Eu queria morrer. Se tivesse uma maneira, teria acabado com tudo ali mesmo. Estava possuída não por metáforas, mas por algo real, algo que me sufocava. Quando saí, minha avó me esperava. E com ela, o Espírito Santo. Minha avó, uma mulher de fé inabalável, junto com suas 2 irmãs, havia passado meses se preparando. Deus as havia guiado a estudar sobre libertação, a assistir vídeos, a orar com autoridade. Elas sabiam que aquele momento chegaria. E quando me buscaram na prisão, não me levaram para casa. Me levaram para a casa da minha tia e ali, naquela noite, elas oraram por mim. Não foi suave. Não foi bonito. Foi uma batalha. Os espíritos se manifestaram, gritando coisas que só faziam sentido depois. Ela é nossa desde que nasceu, um deles berrou. Está no sangue. Naquele instante, eu soube, era o espírito da dependência, uma maldição que vinha de gerações. Mas Deus estava ali, quebrando correntes. Eu chorei não de dor, mas de gratidão. Porque, pela primeira vez, eu senti a liberdade. No dia seguinte, entrei na clínica de reabilitação em chamas. Andava pelos corredores contando para quem quisesse ouvir, fui liberta. Demônios são reais. Você precisa de libertação. As pessoas me olhavam como se eu tivesse perdido o juízo. Mas 2 delas manifestaram espíritos quando orei por elas. Eu não sabia o que estava fazendo, só sabia que Jesus estava comigo. E ele me usou. Passei 90 dias mergulhada na palavra, em oração, em jejum. O Senhor me falava através de músicas cristãs no rádio, através de revelações que eu anotava no meu diário. E então, um dia, ele me deu uma palavra profética: você vai abrir uma clínica. E vai fazer pelos outros o que fizeram por você. Eu ri. Eu? Uma clínica? Mas não era uma ideia minha. Era dele. E se o que eu tinha vivido podia salvar mais alguém, então valerá a pena. Depois da reabilitação, fui para uma casa de recuperação cristã. Morei lá por 1 ano,
trabalhei em um consultório odontológico, cresci em Deus. Eles faziam libertação, estudos bíblicos e eu continuei sendo moldada. O Senhor restaurou minha relação com minha irmã, que havia se afastado durante os meus piores dias. Hoje, moramos juntas. E o mais incrível? Fui contratada pela mesma clínica onde me recuperei. Agora, oro pelos pacientes, compartilho minha história, vejo vidas sendo transformadas. Mas o chamado não parou por aí. Deus me deu um fogo pelo povo que luta contra vícios, pela comunidade LGBTQ+, por aqueles que questionam sua identidade. Porque no fundo, tudo isso tem a mesma raiz, feridas não curadas, almas buscando preencher um vazio que só Ele pode preencher. E eu sei disso porque já estive lá. Já fui escrava. Já fui livre. E agora? Agora, sou testemunha. Você não pode esconder isso. Porque a vergonha não é sua, é do inimigo. Ele quer que você enterre sua história para que ela não seja usada para libertar outras pessoas. Mas Deus não desperdiça dor. Ele transforma cinzas em beleza, lágrimas em testemunho, e o que o diabo planejou para destruir, ele usa para salvar. Quando eu olho para trás, vejo que cada queda, cada recaída, cada noite de desespero não foi em vão. Foi preparação. Deus estava me esvaziando para me encher dele. E sabe o que é mais lindo? Ele não me libertou só para mim. Ele me libertou para que eu pudesse ser um farol para quem ainda está no escuro. Porque a vergonha só tem poder quando a gente se cala. Mas quando a gente abre a boca e diz, eu já estive lá, e hoje estou livre, a vergonha perde a força. Ela vira combustível. E não é só sobre drogas ou vícios. É sobre qualquer área da vida onde o inimigo tentou nos convencer de que não temos valor. Seja na sexualidade, na identidade, nos erros do passado, nas escolhas que nos envergonham. Ele sussurra, você é sujo. Você é fraco. Você não merece perdão. Mas Jesus grita mais alto, você é meu. Eu lavei você. Eu te chamei pelo nome. E agora, você é minha testemunha. Então, se você está carregando vergonha hoje, eu te desafio, pare de se esconder. Pare de acreditar na mentira de que o que você fez define quem você é. Porque a cruz já definiu isso por você. Quando Jesus morreu, ele levou toda a sua sujeira, toda a sua culpa, toda a sua vergonha. E quando ele ressuscitou, ele deixou tudo isso no túmulo. O que sobrou? Uma nova identidade. Uma nova chance. Uma nova história. E se você acha que a sua bagagem é pesada demais, lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não tinha nada quando Ele me encontrou, só um coração quebrado e uma vida destruída. Mas Ele viu o potencial onde eu só via fracasso. Ele viu o propósito onde eu só via dor. E hoje, eu sou prova viva de que não importa o quão fundo você tenha caído, a graça de Deus é mais profunda ainda. Então, se você está lutando com vergonha, faça isso agora. Levante-se. Abra a Bíblia. Ore. Fale com alguém que te ama em Cristo. E declare em voz alta, eu não sou o que eu fiz. Eu sou o que Jesus fez por mim. Porque a vergonha só tem poder quando a gente acredita nela. Mas quando a gente entrega para Deus, ela se transforma em testemunho. E testemunho? Testemunho salva vidas. Inclusive a sua. A prova viva de que não há corrente que ele não possa quebrar, nem abismo que não possa alcançar. Então, se hoje você sente o peso daquilo que o aprisionou, ouça isto, Deus não permitiu que você passasse por isso para te destruir, mas para que sua glória brilhasse através das suas cicatrizes. Ele te tirou das trevas não apenas para te salvar, mas para te transformar em um farol. Porque a Bíblia diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E isso não é poesia, é estratégia divina. Quando o inimigo sussurra vergonha no seu ouvido, você não se encolhe. Você abre a boca e declara, Jesus me libertou. Ele me lavou. Ele me deu uma nova história. Porque o diabo só tem poder sobre o que você esconde. Mas quando você expõe a luz, ele perde o controle. E sabe por que você sente essa gratidão que não cabe no peito?
Porque você viu o inferno de perto. Você sabe o que é acordar todos os dias desejando a morte. Você conhece a escuridão que sufoca, o vazio que grita, a solidão que parece eterna. Mas agora você também conhece a alegria que não depende de substâncias, o amor que não exige nada em troca, a paz que o mundo não pode oferecer. Você experimentou o verdadeiro êxtase, não aquele que dura horas, mas aquele que dura para sempre. E é por isso que você não volta atrás. Porque uma vez que você prova o céu, o inferno perde o sabor. Lembra quando você olhava para as pessoas rindo no supermercado e pensava, elas devem estar drogadas? Hoje você entende, não era felicidade falsa. Era a alegria do Senhor, aquela que não se compra, não se injeta, não se rouba. Aquela que Ele derrama sobre você como um rio transbordante, especialmente nos momentos em que você se ajoelha e chora na presença dEle. Aqueles momentos que você tentou imitar com químicas, mas que só encontravam eco no vazio. Agora você sabe, o que você buscava em cada dose, em cada pecado, em cada relacionamento tóxico, era a presença de Deus. E Ele estava ali o tempo todo, esperando que você parasse de correr. Porque o amor de Jesus não é um sentimento passageiro, é uma fundação. Você passou a vida inteira procurando segurança em coisas que te destruíam, mas agora descobriu que a única segurança que importa já está dada. Não é um emprego, não é um relacionamento, não é uma substância. É Ele. E quando você entende isso, os desejos antigos perdem a força. Porque quem já provou do verdadeiro amor não se contenta com imitações. Quem já experimentou a liberdade não volta para a prisão. Quem já foi perdoado não vive mais sob condenação. E sabe o que é mais lindo? Deus não apenas te salvou, Ele te deu olhos para ver. Ele te mostrou o reino espiritual, te revelou verdades que muitos passam a vida inteira sem entender. Você perguntou a Ele sobre o inferno, e Ele te deu um vislumbre. Não para te assustar, mas para te lembrar do que você foi salvo. Você sonhou com aquele apartamento imundo, com as paredes cor-de-rosa descascadas, com os insetos rastejando, com as vozes zombando. Era um reflexo do que sua alma vivia quando as drogas falavam mais alto que Deus. Mas agora você sabe, aquilo não era apenas um pesadelo. Era um aviso. Um lembrete de que, sem Jesus, você estaria lá, não apenas no sonho, mas na eternidade. Por isso, hoje, você não vive mais para si mesmo. Você vive para aquele que te tirou das profundezas. E se você está assistindo a isto e se identifica, se o seu coração está pesado, se você sente que não há saída, ouça a voz de quem já esteve lá, Deus não te abandonou. Ele está chamando. Ele está estendendo a mão. E quando você se render, Ele não apenas te perdoará. Ele vai te dar uma nova identidade, um novo propósito, uma nova vida. Então, agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre você, que toda corrente seja quebrada. Que toda vergonha seja lavada. Que todo espírito de vício, de medo, de condenação seja expulso pelo poder do sangue de Cristo. Que você experimente a mesma alegria que eu experimentei, a mesma liberdade, a mesma paz. Porque o mesmo Deus que me salvou está pronto para te salvar. O mesmo amor que me alcançou está te alcançando agora. E Ele não vai desistir de você. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor é maior do que qualquer pecado. Porque a tua graça é suficiente para qualquer queda. Nós te pedimos agora, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo isto e sente o peso da culpa, da dependência, da vergonha. Toque nelas, Jesus. Quebre as correntes. Derrame o teu espírito. E que elas saibam, no fundo do coração, que não há nada que o teu sangue não possa purificar. Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Que o inimigo não tenha a última palavra. Porque tu és o Deus que ressuscita mortos, que transforma cinzas em beleza, que faz o impossível se tornar realidade. Nós te agradecemos, Jesus, porque tu és fiel. E porque, quando nos rendemos, tu não apenas nos perdoas, tu nos restaura. Então, hoje, nós declaramos, o inferno não terá a última palavra. A morte não vencerá. O pecado não reinará. Porque tu, Senhor, és o Rei. E o teu reino é de justiça,
de paz e de alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Levantando um povo, ó Deus, nestes últimos dias, um povo que não se curvará às correntes do vício, que não se dobrará diante da rebeldia, que não se perderá nos atalhos do pecado. Tu estás chamando uma geração que arderá em fogo santo, que queimará com paixão pelo teu nome, que não descansará enquanto não arrancar almas das trevas e as levar para a tua luz. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu não apenas nos salvas, tu nos transformas em guerreiros. E hoje, nós declaramos, este povo se levantará. Não mais escravos, mas libertadores. Não mais vítimas, mas vencedores. Não mais conformados, mas inflamados pelo teu Espírito. Que cada um que foi resgatado se torne um farol, que cada um que foi restaurado se torne um instrumento de salvação nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.